Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a aquela que é a última mesa, a penúltima, exatamente a última mesa, mas a penúltima conferência, a última mesa desta conferência. Vamos agora ouvir a fala do Dr. Ivaldo Sampaio, conhecido entre todos. É professor aqui na UNB desde 2011 e também é professor e fundador do recente programa de pós-graduação em Metafísica. Doutorou-se em 2009 na Universidade de Minas Gerais, mestre em Filosofia pela Universidade do Ceará e antes de chegar à UNB lecionou em várias universidades, entre elas a Federal de Minas Gerais, Ceará, a Pontifícia Católica e a Federal do Ceará. Publicou em 2013 o texto Porque Somos Decadentes, Afirmação e Negação da Vida segundo Nietzsche. Vamos agora ouvir a fala intitulada Bergson, Descartes e a Subjetividade Moderna. Tem a palavra, professor. Muito boa tarde a todos. Eu quero iniciar mais uma vez agradecendo a participação de todos os professores e também de todos os alunos nesse evento, o primeiro evento do qual nós dedicamos à filosofia de Bergson. Eu devo admitir que ontem, quando a Adriana começou a falar sobre Bergson e Descartes, eu pensei que eu tinha perdido meu tema, que eu até pensei, fiquei falando, eu fiquei pensando como é que eu poderia alterar o meu tema para não haver sobreposição ou alguma coisa do tipo. Mas aí, à medida que ela ia falando, eu fui percebendo que o que eu tenho a dizer hoje para vocês é muito mais uma complementação, talvez, ou pensar o que a Adriana pensou ontem por uma outra via, do que necessariamente uma contraposição. E o que eu tenho para falar hoje para vocês também não é uma pesquisa que está em curso, mas seria como que uma ressonância dessa pesquisa. Os meus amigos músicos, durante os ensaios, eventualmente fazem umas firulas entre uma canção e outra, fazem algum tipo de improviso, e nesses improvisos eles acabam compondo uma nova canção, ou eventualmente tocam de maneira diferente uma música já muito conhecida. Eu quero imaginar que o que eu vou falar hoje para vocês é uma espécie de firula, ou improviso, a partir de uma pesquisa específica que eu venho já lidando com Bergson e com temas relacionados a Bergson, e tem não mais do que esse estatuto, ser, portanto, uma firula ou um improviso melódico, conceitual sobre Bergson, e mais precisamente sobre a subjetividade moderna. Um tema que vem me interessando bastante já há algum tempo é a introspecção, e foi justamente esse tema que me aproximou de Bergson, como também me aproximou de Descartes, me aproximou de Wittgenstein, me aproximou de Nietzsche e de outros autores. E, mais precisamente, pensar a introspecção como uma forma de conhecimento. Quando eu falo de introspecção, eu penso num sentido bastante geral e até pouco técnico, como sendo esse voltar-se sobre si mesmo, pelo qual o indivíduo, de alguma forma, tenta aprender alguma coisa que se passa como experiência acerca de si. E é nesse sentido vago, acerca de introspecção, que eu me volto hoje a querer pensar sobre o que comumente se chama de subjetividade moderna. Quanto a esse ponto, a minha ideia seria a seguinte: eu vou voltar a um dos pilares da chamada subjetividade moderna, que seria a filosofia cartesiana das meditações, mais precisamente a primeira meditação e o início da segunda meditação, e depois, usando Bergson como uma espécie de ferramenta conceitual, eu vou tentar lançar algumas críticas à concepção de subjetividade do Descartes e, quem sabe, talvez indicar um estatuto contemporâneo metafísico da subjetividade que nós podemos pensar a partir de Bergson, tendo como esse pano de fundo a filosofia de Descartes. Em primeiro lugar, a primeira questão que se coloca é o que seria, então, a noção de subjetividade, ou a questão do sujeito, tão discutida na filosofia contemporânea. Mais recentemente, o Alain de Libérard lançou um livro intitulado Arqueologia do Sujeito, no qual ele tenta retroceder um pouco a datação da discussão sobre subjetividade, dizendo que aquilo que nós encontramos na filosofia de Descartes já estaria presente dos medievais. Alain de Libérard é professor do Collège de France, um grande especialista na filosofia medieval. E ele, inclusive, cita que, na tradição francesa mais recente, da qual ele se insere, a discussão sobre o sujeito ou sobre a subjetividade teria sido instituída
sobretudo por Paul Ricoeur, num livro intitulado Conflito das Interpretações, um capítulo, uma seção dedicada à questão do sujeito, e eu acho que com isso ele quer dizer a maneira pela qual nós pensamos hoje a questão do sujeito, nessa tradição que ele se insere, ter surgido a partir dessa formulação do Paul Ricoeur. Isso porque, embora os conceitos ou as noções estejam presentes na história da filosofia, são em alguns momentos datados nos quais um autor ou outro autor tenta englobá-lo e aí encontra talvez uma formulação conceitual específica e faz uma espécie de retrodatação. Então nós dizemos, Descartes fala sobre subjetividade, mas ele nunca usa o termo nesse tipo de percepção. Descartes faz um argumento do cogito, mas ele nunca nomeou aquilo que ele fez de argumento do cogito, nunca falou em dúvida hiperbólica, mas são pistas, digamos assim, que nós encontramos posteriormente e começamos a ler um ou outro autor por essa perspectiva. Eu penso que a questão do sujeito tem um pouco disso. É pensar qual é o estatuto, e vou falar mais uma vez, talvez não tão tecnicamente, qual é o estatuto da vida interior, da interioridade, daquilo que o Pierre Hadot chamava de cidade interior de cada um de nós. O Ricoeur, em particular, quando pensa sobre a questão do sujeito, está, sobretudo, ocupado com as críticas que se fazem à época sobre o sujeito, críticas que ele diz serem, por um lado, da psicanálise e, por outro, do estruturalismo. Vou falar um pouco sobre isso mais adiante, também de maneira passando. O Ricoeur, inclusive, chega a fazer uma expansão falando de cogito socrático e cogito agostiniano, além do cogito cartesiano. Eu acho um pouco exagerado, mas eu entendo os motivos que o levaram a esse tipo de exagero nesse momento em particular. Eu não vou seguir esse exagero aqui, porque o meu interesse é um pouquinho mais preciso. Qual é, então, a minha proposta com vocês? Eu vou fazer uma reconstituição didática sobre certo aspecto da primeira meditação cartesiana, até chegarmos ao argumento do cogito. A partir disso, eu vou chamar a atenção de um axioma, ou de um pressuposto que me parece fundamental para que Descartes possa ter considerado que a proposição eu sou, eu existo, é verdadeira toda vez enquanto nós nos voltamos para ela. Um axioma que não fica explicitado diretamente na meditação, mas que os leitores de Descartes posteriores trouxeram à tona e levou a uma série de debates e discussões. Quando eu digo que eu vou retomar o argumento da primeira meditação, deve ser um fato bastante curioso, mas também já amplamente discutido na recepção de Descartes, de que as meditações não são uma sequência de argumentos. As meditações usam um gênero muito específico para apresentar as suas ideias, que é o gênero meditativo. Então, se nós isolarmos as ideias, ou a exposição de argumentos, do modelo pelo qual, do gênero literário pelo qual esses argumentos foram apresentados, nós perdemos muito do que Descartes queria dizer, pois a intenção de Descartes não era somente nos convencer desse daquele argumento, mas uma conversão espiritual do leitor. E ele constantemente chama a atenção do leitor acerca dessa conversão espiritual. Inclusive, esse modelo, esse gênero literário, que eu estou chamando aqui de meditativo, Descartes provavelmente aprendeu em La Flèche, uma escola jesuíta, na qual ele estudou, isso é bastante conhecido, e seguia, basicamente, a linha pedagógica da Ratio Studiorum. Mas, além disso, o fundador dos jesuítas, o Inácio de Loyola, possuía uma obra muito famosa na época, chamada Exercícios Espirituais. Inclusive, o famoso texto de Descartes, Regras para a Direção do Espírito, ele está retomando onomasticamente um capítulo, de um título dos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola, que chama-se Regras para o Discernimento do Espírito. É muito próximo, inclusive começa esse capítulo com regra 1, regra 2 e assim por diante. Uma curiosidade é que lá, talvez o Inácio Loyola, menos rabugento que o Descartes, fala em semanas. Cada meditação ocupa uma semana, enquanto Descartes fala de dias, né? Mas, enfim, Descartes aprende desde muito cedo, isso já aparece nas Regras para a Direção do Espírito, que é um texto inacabado da década de 1620, no qual há uma referência, e há um texto meditativo que ali está posto. Isso é muito importante para compreender mesmo esse texto que foi inacabado. Mas, mais adiante, na década de 1640, o Descartes, então, publica as Meditações sobre Filosofia Primeira. E, além de todos esses elementos que eu digo que fazem parte do caráter meditativo das meditações, Descartes passa a utilizar uma linha de argumentação que é perfeitamente compatível, digamos assim, entre o conteúdo e a expressão, pois a ideia das meditações nada mais é do que nos afastarmos dos sentidos, ou dos supostos dados dos sentidos. E, ao fazer isso, a meditação
enquanto gênero literário, tem justamente essa finalidade, ou seja, ser um modelo pelo qual, pelo pensamento, nós vamos progressivamente nos afastando dos dados sentidos e aí vamos encontrando os inteligíveis. A minha proposta de leitura da primeira meditação é que se trata de um texto polifônico, para usar aqui um pouco o vocabulário do Bakhtin. Há duas vozes, pelo menos ali, que estão sendo articuladas em meu pensador. Há uma voz escolástico-aristotélica, e quando eu falo escolástico-aristotélico, eu estou pensando num jesuíta do século XVII, naqueles manuais que o Descartes aprendeu a filosofia da escola, Soares, os Coimbrões, entre outros. E, por outro lado, há uma voz cética. O Richard Popkin, num belíssimo texto chamado História do Ceticismo, de Erasmo a Spinoza, conta como o ceticismo passou a se ingressar na modernidade naquele período, a partir de leituras de texto empírico e algumas traduções que ocorreram, e como isso chega até Descartes e a outros autores posteriores a Descartes. Então, o meu ponto de partida aqui, na primeira meditação é o argumento cartesiano de que nós não podemos confiar plenamente nos sentidos. Bom, nesse momento, é o cético, digamos assim, que está falando. Mas o cético já parte de uma premissa, que é uma premissa escolástica aristotélica. Nós podemos confiar nos sentidos, que os sentidos seriam o ponto de partida de todo o nosso conhecimento. A essa voz cética que se contrapõe a essa voz escolástica, em seguida, a voz escolástica reaparece. E, ao reaparecer, diz, de fato, eu tenho que concordar que nós não podemos confiar plenamente nos sentidos. Na primeira meditação, Descartes não esclarece muito bem quais são esses motivos pelos quais não podemos confiar nos sentidos. Mas, na sexta meditação, ele dedica vários parágrafos a indicar por que é que nós não poderíamos confiar plenamente nos sentidos. Há dois argumentos muito interessantes. O primeiro deles é que nós vemos o Sol, e o Sol nos parece muito pequeno, mas pela inteligência sabemos que ele é muito grande. Esse seria um argumento quanto às coisas adventícias, às coisas externas. Mas há um outro argumento mais interessante que refere-se ao membro fantasma, que, eventualmente, pessoas que tiveram algum membro decepado sentem dores, onde deveria estar aquele membro. Então, mesmo as percepções ou as afecções internas, eventualmente, poderiam nos enganar. O escolástico aristotélico concorda com isso e diz, de fato, parece que, como um todo, nós não podemos confiar plenamente na experiência dos sentidos. Mas há certas experiências sensíveis, certos dados sensíveis, que talvez nós possamos confiar. Talvez aqueles muito imediatos, de que estou aqui agora, falando com vocês, de que eu tenho uma tela de computador diante de mim. Como é que eu vou duvidar de algo assim? Isso seria um completo absurdo. Mas eis que a voz cética, mais uma vez, aparece e suscita a seguinte questão. Se nós formos tomar como critério de verdade de uma proposição os dados imediatos dos sentidos, nós teremos uma dificuldade, porque quando nós sonhamos, nós também temos supostamente dados imediatos. E desses dados imediatos, nós acreditamos quando estamos sonhando que aquilo é real, mas depois, quando acordamos, percebemos que não é real. É como se o cético dissesse ao escolástico aristotélico, se você tomar como critério de conhecimento, ou de ponto de partida seguro para o conhecimento, somente os dados imediatos dos sentidos, você sequer será capaz de fazer uma distinção rigorosa entre estar dormindo e estar sonhando. A isso, a voz escolástica aristotélica ressurge e apresenta uma nova contraposição. E tudo isso se dá dentro da mente do pensador durante todo esse processo meditativo. Nessa contraposição se diz que, de fato, é razoável acreditar que durante os sonhos eu sou enganado, eu penso que estou diante de algo real, mas isso não é real, é fictício. Mas as imagens que a minha faculdade imaginativa forma durante os sonhos possuem algumas propriedades simples. Essas propriedades simples não poderiam ter sido meramente criadas a meu bel prazer, porque toda imagem, para ser imagem, precisa dessas tais imagens simples. E aqui é o escolástico aristotélico, é a voz escolástica que introduz a noção de extensão, de figura, de quantidade, de posição. Vejam que, nesse momento, o escolástico já abriu mão de muita coisa. Ele já abriu mão das percepções imediatas, já abriu mão dos dados sensíveis como um todo, que seria o ponto do conhecimento. Ele está como que nas cordas, mas encontra uma saída, aparentemente suscetível de fechar a boca do cético. Mas eis que o cético, de maneira muito cuidadosa, até maquiavélica, demoníaca, chama a atenção do escolástico aristotélico que nós temos uma crença em Deus. Nós,
tanto eu cético quanto eu escolástico aristotélico, pois, como nós sabemos, o Popkin chama isso bem a atenção, o início do ceticismo na modernidade é religioso. Contemporaneamente é muito estranho pensar que um cético pode ser uma pessoa religiosa, mas o ceticismo diz respeito à razão, ou à possibilidade da razão de conhecer as verdades últimas. A fé é outra história. Daí você encontrar um cético como Montaigne, ou como alguns atribuem também a Pascal, que são homens profundamente religiosos. Mas, nesse acordo escolástico aristotélico, nós dois acreditamos em Deus. Você não vai me falar que você não crê em Deus, senão a Inquisição está aí para criar problemas conosco. Então, diante disso, há um ser sumamente poderoso, que nós chamamos de Deus, e este Deus, se quisesse, poderia fazer com que as ideias mais simples, como 3 mais 2 igual a 5, fossem falsas. Bom, a isso, o escolástico aristotélico encontra uma saída também cuidadosa. De fato, temos uma crença em Deus, mas esse Deus não é apenas sumamente poderoso, ele também é sumamente bom. Sendo sumamente bom, ele jamais iria querer nos enganar, pois querer nos enganar não indicaria, não seria compatível com a natureza sumamente boa. Por fim, diante desse embate feito entre o escolástico aristotélico e o cético, eis que surge uma nova questão, e aqui já parece que estamos numa transição, é a voz do pensador já misturada, já contaminada, tanto do ranço escolástico quanto do ranço cético, que diz, mas também há uma crença de que talvez esse Deus não exista. E o que acontece se esse Deus não existir? Se Deus não existir, então tudo que há teria surgido ou bem de causas fortuitas, completamente contingentes, casuais, ou do mero acaso, do completo acaso, do completo caos. É importante essa passagem porque ela nos indica qual é a função de Deus no sistema cartesiano. Ou seja, quando você retira Deus dentro do sistema e o que sobra é o acaso, é o próprio caos, você entende qual é a verdadeira função de Deus. A função de Deus é ser um princípio unificador da natureza. É aquele que garante a necessidade da própria natureza. Daí porque, numa passagem controversa, lá pela sexta meditação, o Descartes diz que, em certo sentido, quando ele fala de Deus, ele está pensando na própria natureza ou nas leis necessárias da própria natureza. Digo controversa, porque Descartes é reconhecidamente um dualista, mas nessa passagem ele diz que, em sentido rigoroso, só há uma substância que é Deus. Parece que Spinoza apareceu de repente. Mas depois ele diz que, num sentido não tão rigoroso, podemos falar de 2 substâncias, que seriam o pensamento e a extensão. Não vou me deter nisso agora, mas isso renderia bastante debate. Diante disso, dessa hipótese, o pensador usa uma saída muito interessante. Em vez de simplesmente buscar mais uma alternativa, mais uma resposta possível a essa dificuldade interposta quanto ao conhecimento seguro das coisas, o pensador vai além das dúvidas sensíveis, vai além das dúvidas, digamos, intelectuais, e estabelece a dúvida que comumente chama de hiperbólica, ou seja, essa dúvida superior, metafísica, quanto ao conhecimento. O que ele estabelece? Ele propõe que imaginemos que Deus não existe. Vamos aceitar, então, que não há Deus. Também vamos aceitar que, além de não haver Deus, há um ser sumamente poderoso, mas que não é sumamente bom, o gênio maligno, que remete a toda uma questão cultural envolvida da época de Descartes. Um dos biógrafos cartesianos da época até cita que, dentre os sonhos que Descartes teve numa certa noite, na qual suscitaram a sua própria ideia de filosofia, um desses sonhos ele remeteria a esse tal gênio maligno, que ele parece recapturar depois conceptualmente nas meditações. A partir disso, qual é a função desse gênio maligno? É dar credibilidade, digamos assim, àquele que está acompanhando Descartes nessa meditação, para uma hipótese, um simulacro metodológico. Esse simulacro seria, vamos considerar agora, não apenas que as coisas são duvidosas, mas sim que cada coisa duvidosa deve ser entendida como falsa. Esse é o nosso simulacro. Não sei se é falso, mas vamos tomar como se fosse falso. Neste, que talvez seja o pior dos mundos possíveis, ou seja, é um mundo no qual não tem Deus, é um mundo no qual há o gênio maligno quer nos enganar a cada momento. Se nós somos capazes de, numa circunstância como essa, encontrar alguma proposição que ainda assim garanta o fundamento seguro para o conhecimento, a indubitabilidade, então nós encontramos o que nós precisaríamos. E é isso que leva Descartes à segunda meditação. Se tudo que é duvidoso deve ser posto agora em dúvida, então Descartes, ou o pensador, põe em dúvida se ele tem pés, se ele tem mãos, se ele tem um corpo.
A dúvida agora, portanto, é se ele, não sendo um corpo, ele é alguma coisa. E ele percebe que quando ele duvida se ele é ou não é alguma coisa, no momento em que ele pensa isso, ele duvida disso, automaticamente ele já tem que assumir, tem que fazer a inferência de que ele existe. E o motivo é que não faz sentido imaginar que há um pensamento ou um atributo qualquer, um predicado qualquer, ser um sujeito ao qual se possa colocar esse predicado, ao qual se possa atribuir esse predicado. E assim ele conclui que eu sou, eu existo. Isso significa, mais do que isso, eu sou, eu existo enquanto essa proposição está diante de mim. Enquanto a minha atenção se volta para essa proposição, ela me parece ser o caso, o gênio maligno não pode me enganar. Se ele tentar me enganar, tentar me fazer pensar que eu não sou, automaticamente, quando eu penso isso, eu percebo o que eu estou pensando, a minha inferência imediata é que eu existo. Primeiro, há um ponto que eu quero chamar a atenção antes de seguir adiante, que vale a pena discutir. Isso que Descartes acabou de falar com relação ao gênio maligno, valeria igualmente para Deus. Supondo que Deus, por acaso, quisesse nos enganar, supondo que ele quisesse, por algum motivo qualquer, nos enganar, ele também não poderia, como o gênio maligno não pode. Mas ele, cuidadosamente, sequer faz menção sobre isso, porque ele não é bobo, né? Tinha todo o perigo da Inquisição, isso desviaria completamente do âmbito conceitual que ele quer discutir. Mas essa interposição que ele faz ao gênio maligno também se poderia fazer ao ser somente bom e somente poderoso, que seria Deus. Quanto a essa ideia, há muita discussão, mas me parece que há um ponto comum nessa discussão. Aqueles que discutem com relação a essa ideia normalmente aceitam a ideia cartesiana de que sim, eu sou, eu existo, enquanto eu penso que sou e existo. A questão é saber qual é o estatuto, qual é o argumento apropriado que Descartes ali está utilizando. Há alguns que pensaram que Descartes, inclusive isso é dito nas objeções a Descartes, que ele estaria se valendo de um silogismo, ou seja, tudo aquilo que pensa existe, eu penso, logo eu existo. Mas o próprio Descartes é muito claro nas suas respostas às objeções, dizendo que esse não é o caso, traz-se uma inferência imediata. O Peter Mark escreveu um belíssimo artigo no Cambridge Companion to Descartes, sobre o problema do cogito e a sua importância, chama a atenção que nas regras nós encontramos uma categoria que pode nos ajudar a entender o que é esse argumento do cogito cartesiano. Lá nas regras, Descartes diz que nós temos intuições. E essas intuições podem ser de dois tipos. Há uma intuição imediata, que é aquela no momento em que ela acontece comigo, eu já sei da sua própria verdade, mas haveria uma intuição por inferência imediata. A intuição por inferência imediata é aquela na qual eu tenho uma experiência e eu automaticamente infiro, sem maiores passos argumentativos, eu infiro daquela intuição imediata a verdade daquela ideia. E seria, segundo Peter Mark, justamente isso que ele tem em mente quando fala o eu sou, eu existo. Ou seja, eu sou algo, na hora que ele pensa acerca de ser algo, ele teria uma inferência imediata. Nesse sentido, seria, do ponto de vista crítico do Descartes, um juízo de caráter intuitivo, se é que a gente pode falar assim, uma intuição, porque o juízo tem um outro significado em Descartes, vamos deixar de lado esses pormenores terminológicos. Mais recentemente, o Jaco Hintinka criou muita discussão, muito debate, porque dizia que o argumento cartesiano, na verdade, era performativo. Ou seja, na hora em que eu, efetivamente, praticamente, digo que sou e que existo, é o fato de que eu, agora, como sujeito, como enunciador de que sou e que existo, estou aqui falando, é que isso que daria a legitimidade. Isso levou muito debate. Eu penso que Hintinka não queria menos interpretar a intuição cartesiana do que encontrar uma justificativa para o pensamento cartesiano dentro de um contexto da filosofia analítica da linguagem. Há alguns, por exemplo, eu cito a Lia Levy, professora da Federal do Rio Grande do Sul, que chama a atenção, num artigo da Analítica, de que se trataria, sobretudo, de uma redução ad absurdum. Ou seja, seria completamente absurdo imaginar que haveria um pensamento, haveria um atributo, sem um sujeito que tivesse esse pensamento e esse atributo. Eu estou repetindo um pouco isso, acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo, porque é justamente aqui que eu quero começar a pensar bergsonianamente acerca do pensamento cartesiano. No século XVIII, já, Georg Lichtenberg dizia que havia um erro no raciocínio cartesiano, porque do fato de que eu penso que sou algo,
ou melhor, que penso que sou algo, deveria seguir que há pensamento, ou que o pensamento está acontecendo, e não a inferência de que há um eu ou um sujeito que pensa. Esse tipo de objeção não se colocava no século XVII por Descartes, mas já começa a se colocar no século XVIII. E por que não se colocava? Porque havia um pressuposto, havia um axioma, que eu aqui retomo, e ele é o meu ponto central de discussão. O axioma é que Descartes aprendeu isso com os escolásticos e que remonta, se nós fizermos aqui uma genealogia das mais amplas até as categorias de Aristóteles, que não há atributo sem sujeito. Se não há atributo sem sujeito, ou seja, se não há pensamentos passeando por aí, se não há o branco sem a coisa branca, não pode haver um pensamento sem a coisa que pensa. Diante disso, eu não posso imaginar sequer na possibilidade de haver um atributo sem esse sujeito. Logo, seria mais uma inferência imediata, intuitiva, o sujeito teria esse estatuto. Daí porque Descartes diz que nós não podemos ter uma noção imediata da substância, mas é uma inferência imediata que nós temos que fazer de que há uma substância. Por que esse ponto me interessa tanto para pensar acerca de Bergson? E aqui eu volto a Bergson e tento fazer essa confluência entre os dois autores. A relação de Bergson com Descartes é bastante ambígua, talvez até ambivalente. Na Introdução à Matéria e Memória, Bergson fala da doutrina cartesiana como sendo aquela que suscitou todos os problemas do dualismo metafísico. Mas, num texto publicado, num texto poucos anos depois, que foi registrado a partir de um debate na Sociedade Francesa de Filosofia, em 1901, em certo ponto, Bergson diz, respondendo às críticas que lhe foram postas, que não haveria uma grande diferença metodológica entre ele e Descartes. Claro que ele pensa isso de uma maneira muito peculiar. E também ele diz que, dessa maneira, ele estaria como que continuando o trabalho dos cartesianos, que também suscita alguma ambiguidade aqui. E, no começo da evolução criadora, Bergson diz, logo no começo do primeiro capítulo, a existência da qual estamos mais certos e que melhor conhecemos é incontestavelmente a nossa, pois de todos os outros objetos temos noções que podem ser julgadas exteriores e superficiais, ao passo que nos percebemos a nós mesmos internamente, profundamente. Se você ler apenas essa passagem, você pensa, eu estou na segunda meditação cartesiana. Ou seja, meu ponto de partida é o eu, portanto é introspectivo. Eu tenho um conhecimento melhor das coisas espirituais do que das coisas materiais, então eu estou aqui diante de um típico cartesiano. É isso que eu quero problematizar com vocês a partir de agora, e eu me encaminho para a parte final da minha conversa. Segundo me parece, Lichtenberg tem razão quando diz que da experiência do pensamento não se poderia inferir que há um eu que pensa, mas simplesmente que há pensamentos. Todavia, Descartes sequer teve em mente uma tal objeção porque compartilhava, como eu disse, com os escolásticos o axioma de que não há atributo sem sujeito, o qual qualquer iniciante da época poderia justificar pelas categorias de Aristóteles. É justamente a concepção do substrato ontológico que está presente nos escolásticos aristotélicos, de herança aristotélica, que Bergson, no ensaio sobre os dados imediatos da consciência, passa a questionar. É essa demarche do ensaio que Bergson retoma na passagem da evolução criadora, que também nessa passagem ele diz, retomemos as ideias que estão presentes num trabalho anterior. Após dizer que a existência que melhor conhecemos é incontestavelmente a nossa, Bergson se interroga o que contestamos ao nos voltarmos para a nossa própria existência, quanto ao que seria existir. Bergson sugere que, de início, constantemente constatamos internamente que passamos de um estado para outro, pois ora sentimos frio, ora sentimos calor, às vezes estamos felizes, às vezes estamos tristes. Então, o que nós constatamos é que há em nós profundas mudanças, profundas transformações. Mas, talvez aqui Bergson estivesse ainda no mesmo âmbito do qual eu situo Descartes na segunda meditação. Mas eis que Bergson dá mais um passo. E ele diz, mas quando nós pensamos assim sobre a mudança, talvez não estejamos sendo radicais suficientes. Porque ao pensar as coisas assim, ou seja, eu estou feliz, depois eu estou triste, eu tenho fome, depois eu estou saciado, eu estou pensando em estados, uma mudança de um estado para outro estado, sendo que esses estados em si mesmos não sofrem nenhum tipo de alteração. Estou pensando em estados que em si mesmos não sofrem alteração. Seria a mudança desses vários estados que não sofrem nenhum tipo de alteração. Mas a proposta de Bergson é que os próprios estados são moventes. Se os próprios estados são moventes, ou seja, se o estar alegre, se o estar triste não é uma única coisa, mas é uma multiplicidade
uma multiplicidade que agora já não pode mais ser pensada em termos quantitativos, mas se torna uma multiplicidade que ele começa a se aproximar da noção de qualitativo, nós talvez não devêssemos mais falar de estados, talvez devêssemos falar de tendências. Me parece que, nesse momento, Bergson radicalize muito a posição cartesiana. Porque agora, no momento que eu falo de tendências, é como se os estados surgissem a partir das tendências. Ou seja, o que está em primeiro lugar, se nós pudéssemos falar assim, talvez não em sentido cronológico, mas em sentido lógico, filosófico, ontológico, é o próprio acontecimento, é o próprio movimento. E depois, posteriormente, nós estabelecemos, quanto a esses acontecimentos e movimentos, algumas fixações. Bom, na evolução criadora, Bergson vai se esforçar para mostrar e nos explicar por que nós fazemos isso, como isso realmente pode se dar. Eu não vou entrar aqui no detalhe, vou ficar apenas com a intuição. A intuição básica de que, como disse Lichtenberg, e depois Bergson explicita isso, ou escancara essa ideia, quando nós temos um pensamento, eu não tenho que pressupor necessariamente que há um tipo de sujeito. Isso nos coloca diante da questão da subjetividade amplamente. Porque toda discussão que vai surgir sobre subjetividade a partir de Descartes, e o Carlos chamou muito bem a atenção de que Locke, nessa acepção, é um grande cartesiano, pois aquilo que Locke chama de ideia é o que Descartes chamava de pensamento, e depois, sendo um grande cartesiano, ele vai romper em alguns pontos com Descartes, mas as bases comuns seriam cartesianas, a ponto de eu poder dizer, talvez, já improvisando um pouco, que o empirismo de Locke é um empirismo cartesiano, diferente do empirismo escolástico aristotélico, quando nós atribuímos, um tanto vagamente, o termo empirista dos escolásticos aristotélicos. A partir de agora, a discussão toda sobre o sujeito tem esse pressuposto, de que se há pensamento, se há algum tipo de atributo, tem que haver um sujeito. E eu identifico que aqui há um pressuposto ontológico, que é justamente o que eu vou chamar de ontologia de substância. Ou seja, a ideia de que tem que haver um suporte ou um substrato para a mudança. A mudança seria algo que ocorre, algo que acontece a uma estrutura que é pré-estabelecida, que é predada. E é justamente isso que Bergson começa a contestar no ensaio sobre os dados imediatos da consciência, né? Se voltar-se sobre os dados imediatos da consciência. É como se ele nos dissesse, quando nós observamos esses tais dados imediatos da consciência, nós não percebemos um sujeito. A não ser, claro, que estejamos diante desse axioma que é injustificável. Não faz sentido também falar de nenhum tipo de inferência imediata. O que nós observamos são tendências, são mudanças. E é justamente aí que Bergson vai incrustar a sua nova concepção de temporalidade. Esse é um ponto importante porque, se isso está correto, o eu sou, eu existo de Descartes merece uma crítica peculiar. Quando Descartes diz eu sou, eu existo, bom, fica bastante claro que ao formular uma proposição como essa, o tempo está passando. Em outras palavras, quando eu digo sou, eu já acabei de dizer eu. Quando eu digo novamente eu já acabei de dizer sou. Quando eu digo existo, eu já acabei de dizer o que houve antes. Se o tempo for para Descartes, como ele mesmo esclarece na terceira meditação, quando elabora a tese da criação contínua de Deus, que Deus cria o tempo a cada instante, tudo que há a cada instante, que o instante é matemático, então o eu é um instante matemático, o sou é um instante matemático, novamente o eu é um instante matemático e o existo é um instante matemático. O gênio maligno podia me enganar. Ou seja, se o tempo for realmente um tempo geométrico, um tempo de pontos que vão se somando uns aos outros, estados que se somam uns aos outros, o gênio maligno, quando eu estou no estágio 4, ou no estado 4, poderia ter me enganado com relação ao estado 1. Eu pensei que falei eu, mas estava falando outra coisa. Isso não existiria. Em outras palavras, a concepção de tempo cartesiana não foi levada tão radicalmente por Descartes ao formular o seu famoso argumento do cogito. E isso seria uma primeira consequência, que poderíamos dizer, uma primeira crítica de caráter bergsoniano ao famoso argumento cartesiano de eu sou, eu existo. Mais do que isso, e aqui eu acho que é o ponto central da minha fala e o ponto terminal da minha fala, é que quando Bergson nos diz que ao perscrutarmos, e eu vou usar um termo que ele não usa continuamente, introspectivamente, interiormente sobre nós mesmos. O que nós verificamos são esses estados interiores, que não são estados, mas são tendências. Ele está rompendo com essa ontologia substancial. Essa ontologia substancial que levou Descartes a ainda manter a concepção de substância, mesmo que, segundo alguns especialistas, como
Jean-Marie de Sade, dentre outros, ele talvez não precisasse mais falar de substância, pelo menos não para a filosofia natural, a qual ele realmente elaborou. Ele teve que manter porque ele tinha esse pressuposto lógico e talvez um pressuposto cosmológico, de que tem que haver, antes do movimento, ou para que haja movimento, algo que é imóvel, algo que não se modifica. Ao fazer o questionamento sobre isso, toda a filosofia de Bergson, o grande esforço, um dos grandes esforços da filosofia bergsoniana, é dar credibilidade a essa tendência interior, a tentar mostrar que nós podemos, a partir dela, ter uma outra concepção ontológica. E isso também foi o que suscitou talvez as maiores dificuldades quanto ao pensamento bergsoniano. Para completar, eu quero chamar a atenção de uma pequena dificuldade quanto a isso, que remete à contemporaneidade. A dificuldade é que, acho que o Carlos também chamou isso a atenção, e outras palestras também chamaram isso a atenção, acho que foi o Simeão ao falar que talvez, no fim das contas, quando há um debate sobre Bergson por um lado e Sartre por outro, alguma fenomenologia por outro, a grande discussão é o estatuto do símbolo. Em Bergson, há uma incomensurabilidade entre o símbolo e a intuição. Em Descartes parece que não há essa incomensurabilidade, por ser uma outra concepção de linguagem. Então, a partir disso, quando Bergson fala que há uma incomensurabilidade, não é um problema para Bergson o fato de que nós não conseguimos dizer o que é essa intuição. Isso não se torna um problema porque a linguagem, quando muito, nos aproxima, nos lança, nos direciona para essa intuição, mas jamais vai ser capaz de abarcá-la. Muitos leitores veem isso como um grande problema. Eu não consigo ver isso como um grande problema, porque o biólogo, quando faz uma descrição acerca de uma planta, não acha que aquela descrição substitui a planta. Ou seja, a planta está lá, o que ele tem contato com a planta, e a teoria que ele faz acerca da planta não é a mesma coisa, ou não corresponde, digamos assim, à planta. Mais do que isso, eu vejo em Bergson uma teoria não correspondencial do significado, que ele nunca diz explicitamente nesses termos, mas se nós pensarmos Bergson na tradição da filosofia contemporânea, nós poderíamos, então, identificar. E isso me leva a algumas pequenas conclusões dessa minha firula estilística, musical, melódica, conceitual sobre Bergson e Descartes. É que as críticas que Paul Ricoeur encontrava na época sobre a questão da subjetividade do sujeito, sobre a interioridade, eram da psicanálise e do estruturalismo, por um lado. A isso podíamos acrescentar outras críticas, as críticas da filosofia analítica da linguagem. Qual é a base desse tipo de crítica? Bom, uma base fundamental é tentar mostrar que o sujeito cartesiano não se justifica, que nós não podemos fazer inferências, como faz Descartes, a partir daquilo, que, no fim das contas, o que nós temos são estruturas simbólicas, linguísticas, históricas e as psicológicas, inconscientes, enfim, tentamos encontrar outras bases, outras justificativas para tentar mostrar essa unidade do eu. Os empiristas até falam de hábito em várias ocasiões. A isso, Bergson parece seguir uma outra tendência, porque o que Bergson faz é, sim, de fato, não tenho como concordar amplamente com o que é dito por Descartes, mas talvez, sendo um cartesiano para o século XIX, para o começo do século XX, eu tivesse que ser um pouco mais radical diante dos fatos. A gente falava que ele não gostava de brigar com os fatos. Talvez os fatos agora me mostrem outra coisa, que eu não posso mais fazer aquelas inferências que foram feitas, tomadas axiomaticamente, de que pode haver propriedade sem sujeito, mas eu tenho que falar desse movimento, tenho que falar dessa multiplicidade qualitativa e não mais quantitativa. Isso que não pode nem sequer ser dito, tem que ser intuído, tem que ser simpatizado, que as amarras da linguagem podem me ajudar a me aproximar disso de alguma forma, mas jamais a tocar isso plenamente. Mas que não é um problema, porque, repito, um biólogo não precisa de uma teoria para tocar a árvore, não precisa de uma teoria para intuir, uma teoria para poder intuir o que é a árvore ou o que é a grama. E, com isso, a filosofia de Bergson não repudia a noção de subjetividade, mas como que reforma ou radicaliza a concepção de subjetividade. Daí porque, em Matéria e Memória, Bergson, falando da psicologia, diz que a psicologia e a metafísica têm o mesmo objeto, que é a nossa vida interior, ou seja, é o sujeito. E quando fala de sujeito, nós podemos automaticamente pensar em jeito cartesiano, outras coisas, mas a minha fala com vocês vai, sobretudo, na direção de mostrar que é uma outra coisa. É aquela brincadeira da montanha-russa, parece que está tudo muito próximo, mas chega um ponto que a gente desce a montanha-russa e percebe que não é exatamente isso que está em jogo. E esse é o ponto talvez mais interessante, que se nós nos seguirmos Bergson nesse ponto, a metafísica tem objeto. O objeto é o sujeito, mas não é o sujeito como estado, é como tendência.
E o nosso esforço é tentar compreender o que é esse sujeito, ao qual não é mais um substrato, ou seja, não existe mais como algo dado, separado, mas é um movimento e é a própria duração. Daí porque Bergson se volta, sobretudo, para a temporalidade. E assim nós encontramos duas grandes tendências. A tendência talvez essa tendência seja a minha canção principal que me levou a fazer esse improviso. Uma tendência na filosofia contemporânea que tenta abandonar o sujeito ou encontrar uma base genealógica para o sujeito qualquer, que não é mesmo o próprio sujeito, o hábito, a linguagem, seja lá o que for, e uma tendência que mantém a noção de vida interior, ou vida espiritual, como parece Bergson, a irredutibilidade dessa vida espiritual a uma vida biológica ou a uma vida material, a um naturalismo estrito senso, que seria Bergson. Nessa acepção, eu concluo dizendo, então, que parece que nós encontramos, ao fazer essa pequena aproximação, digamos assim, entre Bergson e Descartes, duas vias da subjetividade moderna. Uma primeira via na qual Bergson diria, agora lendo Descartes bergsoniamente, que nós ficamos presos aos estados, não conseguimos ir além, e uma maneira de ir além, de ser mais radical do que isso, que vai nos dar, portanto, na duração. Daí porque a radicalidade do conceito de tempo e de experiência ou de vivência para o próprio Bergson. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigada, professor Evaldo. Está aberto o debate. Temos aqui um microfone. Eu agradeço muito a sua fala, porque realmente me ajuda a pensar várias questões e repensar, na verdade, deixa aqui. O interesse, né, da relação aí entre a contemporaneidade e a modernidade em relação a essa questão da subjetividade aparece mais uma vez muito forte e tal. Eu não quero monopolizar, teria muita coisa assim para conversar com você sobre todos os pontos aí por você defendidos, né? Eu vou tentar me ater mais ao Descartes, acho, porque aí eu dou oportunidade para os nossos colegas falarem mais sobre o Bergson, né? Eu acho que a gente tem, né, visões até pelos comentadores, né, bastante diferente do Descartes. E eu queria só, eu acho que essa diferença de ponto de vista, ela pode ser resumida, deixa eu pensar, no fato, principalmente, que essa questão do conhecimento, né, do que significa o código, o que significa esse conhecimento, essa consciência de si, para você está dizendo que ela parte de um pressuposto axiomático colocado lá pelos escolásticos, né? E eu estava tentando defender que não tem pressuposto nenhum, e justamente porque não tem pressuposto nenhum, ele tem que se fundar não numa razão, numa dedução, mas numa experiência que é a própria experiência existencial do pensamento. Então, são duas posições, mas aí a sua posição me coloca algumas questões que, como eu não estou pensando nela, talvez você possa me responder. Quando a dúvida, né, a dúvida do gênio, a dúvida colocada pelo gênio maligno, né, o que essa dúvida atinge no Descartes, né? Há uma leitura que sustenta que essa dúvida atingiria a todo o raciocínio, né, a todo e qualquer raciocínio, tanto que essa dúvida coloca depois o problema bastante conhecido do círculo cartesiano, né? Como é que o Descartes pode utilizar deduções, né, do tipo toda a realidade objetiva tem que ter uma realidade formal,
da qual ela venha, né? E aí a prova da existência de Deus sai daí. Como é que ele pode usar esse tipo de raciocínio se ele teria colocado todos os raciocínios em questão quando ele imagina a hipótese do gênio maligno? Então, se a gente considerar esse horizonte segundo o qual o Descartes sai lá do seu projeto científico, sai das regras, e no qual ele tem a ciência estabelecida, mas ele passa a colocar em questão o fato de que essa ciência ela seja realmente, esteja dizendo algo sobre o real e não apenas algo sobre aquilo que é possível ser conhecido, né? Então, quando ele quer fundamentar metafisicamente essa ciência, ele cai numa discussão metafísica. E aí há uma divergência entre essa discussão metafísica, tem uma outra natureza, ele não está mais interessado em fundamentar a ciência, ela se dá por si mesma, porque agora ele quer encontrar existências, etc., ou ela serve para fundamentar. Não vou entrar nessa discussão. Mas, de qualquer modo, quando ele entra na discussão metafísica, é porque ele está procurando, ele está colocando em questão todos aqueles fundamentos racionais, lógicos, dedutivos que fundaram a sua ciência, né? E ele faz isso nas meditações com o gênio maligno. Bom, então, se o Descartes está dando passo a passo e está testando a capacidade do pensamento, até onde a capacidade do pensamento vai, né? Ele vai tirando tudo, né? O pensamento, quando se volta para o sensível, ele se engana. Quando ele imagina que existe um mundo, ele também não pode mais sustentar por causa do argumento do sonho e tal. Mas ele não pode sustentar nem a si mesmo, né? Então, como é que a gente pode dizer que o Descartes parte da experiência do pensar e, a partir disso, ele afirma a substancialidade do pensador, se essa passagem lógica do atributo para a substância está sob suspeição, né? Então, é por isso que existe uma... É claro que há muitos comentadores que sustentam isso, né? Mas existe uma tentativa de dizer, bom, eu posso ir até o fim, eu posso sustentar, existe toda a questão da temporalidade e tal, mas, bom, eu posso sustentar que o Descartes foi até o limite, colocou em questão todas as regras da lógica, e mesmo assim, ele afirmou o cogito, né? Então, eu posso pensar que ele está errado, que ele, bom, uma hora ele coloca em suspeição toda a lógica e depois ele se vale dela, porque não haveria como não fazer isso, etc. e tal. Ou eu posso pensar que ele encontrou um outro caminho, né? E aí a leitura do Bergson, acho que vai muito nessa direção, né? Pelo menos no que ele deixa escrito lá, em todas as passagens. O Descartes não precisa fazer uma inferência lógica, e exatamente a hipótese que o Bergson lança é essa. O Descartes não precisa fazer uma inferência lógica, dado que ele abriu mão da realidade dessas inferências. Ele pode simplesmente pensar. Ele pode simplesmente ter uma experiência e admitir a continuidade dessa experiência, e por essa continuidade a substancialidade vai estar dada, né? Tudo bem, e aí como é que fica, então, toda a questão... Então, primeiro, é uma saída para você afirmar a existência da consciência com a sua essência, que é pensamento, né? Sem recorrer a inferência nenhuma, sem recorrer a dedução nenhuma. E é claro que depois, bom, mas o Bergson fez, o Descartes, vamos imaginar que hipoteticamente o Descartes tenha feito isso que o Bergson está pretendendo. Só que aí depois ele não se sai daí uma filosofia da duração, né? Não se sai. É o Bergson que vai fazer essa filosofia. Mas, de qualquer forma, e aí então a gente tem aquilo que o Bergson também chama a atenção, que é, bom, ele está oscilando, né, entre essa verdade existencial e que é dada na experiência e que é dada na duração, e uma verdade que é a verdade lógica que sustenta a universalização das proposições lógicas no que diz respeito à ciência, né? E aí, então, eu só queria te perguntar, como que se sustenta, né, esse raciocínio? Como é que o Descartes poderia sustentar esse raciocínio, essa inferência do predicado para a substância, se ele havia colocado em suspeição todas as regras da lógica? Eu agradeço demais as suas contribuições. Eu vou tentar colocar a tua pergunta, a tua ponderação em dois patamares. Primeiro, eu concordo com aqueles que dizem que Descartes deveria ter sido mais radical com o gênio maligno. Em que sentido?
porque o gênio maligno não coloca em questão o significado das palavras. Ou seja, o gênio maligno coloca em questão a verdade, mas o significado jamais. Então, boa parte da crítica que você indicou no início, ou seja, se Descartes, com o gênio maligno, colocou em questão todas as proposições, isso colocar em questão todas as proposições significaria não somente as proposições da lógica, as inatas, como ele costumava dizer, mas também o significado. O gênio maligno poderia fazer com que eu tivesse uma dislexia e simplesmente não conseguisse mais identificar o significado das palavras, misturasse tudo. Isso aí já é suficiente para acabar com toda... O livro terminaria na primeira meditação, ficaria por ali. Essa é uma questão que eu acho que é uma crítica pertinente, que poderia ser feita, talvez, ao Descartes. Por que é que, a meu ver, ele sequer se deu a esse tipo de trabalho? Porque parece ser um tipo de crítica que não faria muito sentido ser feita no século XVII. Ou seja, não está à primeira vista no século XVII. Não, nesse caso específico, sobre o gênio maligno, que seria ter dúvida com relação às palavras. Ou seja, porque basta lembrar a terceira objeção e resposta, né? O Hobbes chega e lança a ideia de que talvez o espírito seja apenas um produto do cérebro. O Descartes resolve aquilo em 2 parágrafos. Isso é uma bobagem, porque naquele contexto era uma ideia ainda, digamos, marginal dentro daquela acepção, e depois tornou-se uma ideia bastante plausível. Me parece que aí vem o caso do estilo que Descartes está escrevendo. Descartes está muito pensando naquele leitor imediato. Quais são as dúvidas que surgiriam para um leitor imediato daquele momento? O que não vai surgir, não vou me complicar e nem vou colocar em questão. Pode até ser que ele intimamente tivesse intuído um ponto, outro ponto, mas talvez, já que havia uma pretensão argumentativa e meditativa, ele não foi colocar aquela questão, porque não faria parte da discussão escolástica aristotélica. Mas como é que eu entendo que ele... Aí, claro, como você chamou a atenção, há toda uma literatura secundária com posições divergentes quanto a isso. Por que eu me filiaria, embora eu concorde com a crítica, acho que a crítica é pertinente dessa tendência, eu me filiaria ao grupo que diz que Descartes, de fato, não considerava que o gênio maligno colocaria em questão as proposições de maneira tão radical. Porque na segunda meditação, terceira meditação mais precisamente, Descartes vai fazer uma classificação dos pensamentos. Então ele fala que nós temos ideias, as ideias têm relação com as imagens, depois ele fala que nós temos volições e nós temos juízos. E ele diz que nas ideias em si mesmas não há nenhum motivo para a falsidade, porque você não incide debate sobre verdade ou falsidade em proposições que surgem de ideias. Que eu tenho uma ideia X, isso não é um problema. É um problema quando eu tento relacionar a ideia X com alguma coisa que seja adventícia ou que seja exterior. A mesma coisa com relação às volições. Ele diz que não tem nenhum problema que eu tenha fome ou tenha dor de cabeça em si mesmo, quando eu penso como uma forma do pensamento, um modo do pensamento, para usar a terminologia mais apropriada. O problema está nos juízos. Então, parece que Descartes realmente está pensando em termos de proposições, em termos de juízos. Ou seja, o gênio maligno é aquele que está colocando em questão não o significado das palavras, como eu chamei a atenção, mas sim quando aceita esse significado, é um pressuposto para ele, eu tento relacionar esse significado que eu conheço com o mundo que é exterior, com algo que é exterior. Isso aí o gênio maligno vai determinar. E esse seria o problema para ele. Nesse sentido, esse axioma que eu chamei a atenção, ou seja, o axioma de que, dada um atributo, eu não posso imaginar esse atributo sem um sujeito, é similar àquele que ele também chama de atenção na terceira meditação, que, dado um efeito, eu não posso deixar de imaginar a causa. Seria uma espécie de ideia inata que, para ele, é só um rudimento do pensamento, mas não implica nada com relação ao mundo exterior, que seria a grande discussão. Talvez seja por isso. Ou seja, as críticas que surgiram nas objeções e respostas iam muito nessa direção. Quando eu falava de silogismo, é muito próximo a essa. Você não está pressupondo isso e aquilo, olha, que eu tenho essa ideia, claro que eu tenho, está lá. Mas na hora de provar o código, eu não preciso dela. Ou seja, elas estão lá como um pano de fundo, mas para realmente provar o código, basta que eu me atribua uma inferência imediata a partir do fato de que eu sou alguma coisa e etc. Então é uma discussão bastante complicada, é verdade, bastante técnica, mas me parece que o grande problema é esse. Descartes, em nenhum momento, coloca em questão o significado das palavras que ele poderia ter feito com o gênio maligno. Essa é mais uma linha que poderia suscitar, talvez, com ferramentas becksonianas, uma discussão que você não conseguiria, pela própria linguagem, dar conta desse fenômeno que ele está chamando a atenção. Obrigada, Evaldo, pela sua apresentação. Olha, me deixou algumas coisas assim que você pôs, me deixaram assim um pouco perturbada, assim, bem perturbada. Então eu vou tentar falar, mas para tentar dar conta,
se a gente não precisa resolver isso, mas assim, para a gente, sei lá, explorar um pouco mais, porque eu já estava pensando isso agora na sua resposta para a Adriana, fiquei mais ainda, quando você fala que o gênio, que você concorda com quem acha que o argumento do gênio maligno não foi radical o suficiente, que não pôs em dúvida o significado das palavras. Mas veja, e eu acho que é isso que me deixou um pouco perturbada, essa é a perspectiva de quem parte analisando a questão pelo aspecto da linguagem. Não é? E aí eu tenho duas, então, questões para fazer. Veja, e aí talvez eu seja bergsoniana demais. Né? Veja, a linguagem só pode vir depois, ela não pode vir antes. Portanto, ele não pode pôr em dúvida os significados das palavras, porque antes tem o ato do pensamento. Então, vamos dizer que mesmo que não existissem as palavras, aquele ato iria continuar existindo. Né? Quer dizer, ia ter acontecido. Né? Tudo bem, talvez não tivéssemos as meditações escritas, certo? Mas o ato não é inquestionável. Essa é a questão. O ato de pensar não é inquestionável. O significado das palavras mas a palavra vem depois, não vem antes. Então, ele não poderia pôr em dúvida o significado das palavras, porque ele não estava discutindo sobre palavras. Era um ato. E aí, nesse sentido, que eu acho que aproxima o Bergson. Né? Por isso que, para mim, foi um pouco perturbador ouvir quando você falava assim, bom, não pode haver predicado sem sujeito. Mas, veja, o eu penso não tem predicado. O eu penso é sem predicado. Né? É um verbo intransitivo. Eu penso. Eu não disse eu penso alguma coisa, eu penso sobre tal coisa, eu penso que... Não, eu penso, é um ato. Define, penso. Né? Também a ideia de um juiz... Quer dizer, só pode ser pensado se você pensar do ponto de vista da linguagem, mas eu aqui vou fazer aqui, vou botar do outro lado, vou pensar pelo lado de uma bergsoniana que não pensa a partir da linguagem, mas pensa a partir, né, da experiência. Então, a mesma coisa... O juízo, né? Não é um juízo, ele não está emitindo um juízo, é uma constatação. Penso. Podia até dar outras constatações assim, mais eloquentes, que às vezes a gente, na vida da gente, mesmo dá, e não é um juízo. Né? Ou então, quando a gente aprende o que é verbo intransitivo, né? O verbo que a gente vai dizer, chove. Chove. Espera só um pouquinho. Enfim, Outra coisa que você falou que também me perturbou, assim, se há pensamento, há sujeito pensante. Ele não está dizendo há pensamento, ele está dizendo eu penso. Aliás, eu não posso afirmar mais nada além disso. Né? Portanto, eu insisto, é um pensamento em ato, e eu acho que é isso que maravilha tanto o Bergson. Ele falou assim, bom, é um pensamento em ato. O que, para o Descartes, parece que é um problema, porque aí ele fala, bom, e agora? Quando eu parar de pensar, acabou. Né? Não tem mais o que fazer. Enquanto que o Bergson parece que é a solução. É como se assim, bom, é como se fosse assim, aqui retoma, né, aquela metafísica que o Zenão interditou lá atrás. Né? O Zenão impediu que isso acontecesse, porque as coisas têm que ser fixadas. O Descartes estava falando, e agora? Se eu parar de pensar, pastor tem que dar um jeito de fixar isso. Não é? Eu preciso fixar. Para o Descartes, não, continua. É isso. Né? Quer dizer, o pensamento se dá em ato. Né? E por isso que a filosofia bergsoniana vai dizer, não dá para fixar. E é por isso que, bom, se não dá para fixar, então não tem conhecimento. Tem, e é por isso que o Bergson insiste na questão da criação. O que foi esse pensamento em ato do Descartes? Resultou na obra cartesiana. E a intuição é isso, é a construção de uma obra. Não é o final de um raciocínio, é a construção de uma obra. Né? As meditações são uma intuição, no sentido bergsoniano. Como o Em Busca do Tempo Perdido é uma intuição, no sentido bergsoniano. Né? E tantas outras. Né? Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, que também me deixou bastante perturbada, quando você falou do sujeito como tendência, e agora a gente está no Bergson. De fato, o Bergson fala de tendência. Na Revolução Criadora ele deixa bem claro, não podemos pensar o elan vital como uma coisa, nem pensar em uma coisa que cria e coisas que são criadas. Nós estamos no plano das tendências. Né? O instinto é uma tendência, a inteligência é uma tendência, nós estamos no plano da tendência. Mas levar essa ideia de tendência para o sujeito, para mim ficou uma coisa um pouco difícil assim de pensar, porque
quando você diz, bom, a intuição, e aí ele não está tendo a intuição de um sujeito, mas da duração. Isso é quase que afirmar que a duração é impessoal. E aí, bom, aí, sei lá, aí a gente arrumou um problemão. Né? Dizer que a duração é impessoal, né? Me parece que é o contrário, ela é a própria subjetividade, né? Ela é a própria subjetividade, né? Então, quando você diz que se não há sujeito na intuição, né? Uma intuição sem sujeito, seria uma intuição impessoal. E a última coisa, que também, quando você falou, eu acho que eu escrevi um artigo. Né? A Adriana falou, você está escrevendo um artigo? Eu acho que sim, acho que sim. Como está gravado, você já pode pegar a gravação depois. Transcrevi. E já monta o artigo, transcreve. Nossa, está gravando, Ave Maria. Então, aqui. Terceiro e último ponto, quando você falou da temporalidade do cogito, né? Que você falou assim, bom, poderia ser questionado, né, essa temporalidade do cogito, porque quando o Descartes fala eu, já foi, penso, já foi, existo, já foi. Bom, de novo a gente está vendo da perspectiva da linguagem, que fraciona, quando na verdade isso é um ato inteiro. Né? É um ato. É bem o que o Bergson fala, que é a duração, é um movimento, é um ato. Penso, logo existo. É um ato. É um... Né? Como quando ele fala do movimento do braço. Né? Isso é um movimento do braço, não é? Tum, 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 tum. Isso é a linguagem. A linguagem faz isso. A linguagem tem o eu, sujeito... A linguagem faz isso. Por isso que o Bergson fala, não dá. Vamos deixar a linguagem de lado, porque senão a gente não vai chegar na duração nunca por meio dela. Né? Então, essa é a última questão. Né? Quer dizer, o sujeito pensado assim, fracionado, é justamente o que não cabe, né? Em termos bergsonianos, evidentemente. Né? O que não cabe, porque é um ato de pensamento. Quer dizer, portanto, ele é indivisível. Né? Pronto, acabei. Obrigada. Vou tentar recuperar as suas questões. Justamente esse último ponto, nós estamos mais de acordo do que em desacordo. O que é que eu estou dizendo? Para o Bergson não cabe um sujeito fracionado, mas o sujeito cartesiano é fracionado. A prova disso é que, mesmo que a gente admitisse que o cogito é um ato geométrico, é um ponto. Lembra, eu citei aqui muito rapidamente a teoria da criação contínua. Ou seja, quando Descartes quer justificar a essência de Deus, ele diz, bom, Deus cria o mundo a cada instante. Ou seja, a cada momento, Deus está criando o mundo. A cada instante geométrico, Deus está criando o mundo. Então, quando eu falo eu, é um momento. Quando eu vou falar sou, Deus já criou o mundo de novo, porque é a criação contínua. Eu preciso disso. O Bergson chama a atenção dessa ideia, não falando de Descartes. Ele está falando dos racionalistas, mas eu acho que ele está pensando em Descartes na introdução à metafísica. Como é que um racionalista cartesiano pensa, um racionalista, pensa o sujeito, ou pensa a vida psicológica? Ele pensa que ela, basicamente, é um conjunto de atos, ou melhor, de estados, que vão se somando uns aos outros. Mas como ele percebe que o estado em si mesmo não tem força para gerar um outro estado e para dar movimento, ele tem que imaginar uma força superior, que é Deus, que é isso que fala o Descartes, que consiga ligar as coisas. E esse é o problema da ligação. Então, de fato, Bergson não pode aceitar. E é justamente essa crítica bergsoniana que eu estou aqui articulando ao cogito cartesiano. Aí vem um segundo ponto. Falava sobre o gênio maligno. De fato, se nós imaginarmos que esse eu sou, eu existo, é somente um ato, nós temos alguns problemas. Primeiro deles, quando eu falo eu penso, o eu é o sujeito. E qual é a inferência que ele diz? Descartes é explícito quanto a isso no resumo dessas meditações. Eu ainda não estou falando de substâncias na segunda meditação. Eu não tenho condições de falar disso, mas eu falo disso na sexta. E depois, quando perguntaram para o Descartes, nas objeções e respostas, agora me escapa qual foi realmente. Como é que você fez isso? Ele diz, bom, é porque é óbvio, eu não tenho uma inferência imediata, melhor, eu não tenho uma experiência imediata da substância, do eu, isso não existe, nem do eu como do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista material, mas assim como eu tenho que inferir que, para além dos objetos materiais, eu tenho uma substância, que é o substrato, eu tenho que ter uma inferência imediata que, para além das modificações que se dão no próprio pensamento, tem que haver um sujeito, que é o substrato das modificações. Isso é uma inferência que tenho que fazer, é necessário. E esse é um ponto crucial. Ou seja, tem que ter um sujeito, e esse sujeito é fixo. Esse é o ponto, o predicado já é o pensamento. Ou seja, cada pensamento que você tem, cada modificação que você tem, é um modo desse sujeito. Eu acho que, me parece que o Spinoza viu isso muito bem. Claro que travestindo Descartes para caramba.
mas disse, olha, o que há é uma substância só, esses pensamentos de extensão vão ser atributos, e as modificações internas do pensamento ou da extensão serão modos. O Descartes fala de modos ainda, modos do pensamento. Tem que ter esse sujeito que é invariável, esse sujeito que ele sabe que é fixo, para ter o ponto de partida sólido do fundamento do seu pensamento, e as modificações que se dão a partir dele, ou seja, quando ele tem fome, quando ele tem isso, quando tem aquilo, na proposição que ele constrói o predicado. Ou seja, eu, falando mais uma vez linguisticamente, né, eu sou algo, então esse eu existo, ou eu penso, o penso aqui é o predicado. Se fosse uma experiência imediata, pode até ser. Na hora que ele falou aquilo e que ele tentou justificar aquilo argumentativamente, ele já perdeu a experiência imediata. Seria uma outra crítica bergsoniana. Tem que abandonar a linguagem, não dá para fazer isso. Há essa experiência, na qual é nossa existência mesmo, que o Bergson chama atenção na evolução criadora. Mas na hora que você tenta justificar isso por um argumento que pode ser um redução ad absurdum, pode ser uma inferência imediata, etc., você vai cair nas malhas da linguagem. É como se ele estivesse dizendo, ou nós pudéssemos dizer, bergsonianamente para o Descartes, você não percebeu os problemas da linguagem que estão ali envolvidos, ou não percebeu tão radicalmente os problemas da linguagem que estão ali envolvidos. E eu vou à tua primeira questão sobre o gênio maligno. Vamos imaginar a seguinte situação, vamos imaginar que há um gênio maligno agora, ou seja, que há um ser somente poderoso e que quer me enganar. Ele poderia ter feito com que eu me enganasse com relação a cada palavra que eu disse até o momento. Eu acho que estou dizendo uma coisa, mas estou dizendo outra. Isso não é tão absurdo. Há pessoas que têm... Bergson fala de coisas assim, né? Ou seja, há pessoas que falam sobre casos patológicos de sujeitos que pensam que estão falando uma língua, mas, na verdade, estão falando uma outra língua. O gênio maligno, nessa minha imagem simular aqui, poderia estar aqui participando, ele poderia enganar com relação aos sentidos, nessa primeira meditação. Quando chega na segunda meditação, já é uma outra conversa, né? Porque já concedeu muita coisa para ele, ou seja, eu já tirei a questão dos significados, já fiquei no campo da experiência, e aí não dá. É como se, eu acho que a tua questão é pertinente nesse ponto, sobretudo, toda a dificuldade é a questão da expressão. No momento em que eu tento expressar isso linguisticamente, eu crio estados, né? Tem um estado sujeito, tem outro estado sujeito, e outro estado sujeito, isso leva a uma série de dificuldades, e a linguagem não dá conta, eu tenho que sair da linguagem. Por isso que a noção de intuição bergsoniana, é um dos pontos que mais me interessa, é muito diferente da intuição cartesiana. Porque a intuição cartesiana é algo que não se desvincula da proposição. E aqui tem uma parte escolástica muito mais complicada, né, que é a distinção de proposição, porque o Descartes fala da ideia, a realidade objetiva e a realidade formal da ideia. Então, ele pensa a ideia como um ato, mas também a ideia como sendo um campo semântico. Aí isso leva a uma série de dificuldades, né, que é a proposição do campo do pensamento, enquanto a linguagem, que para ele é uma coisa menor, né, não seria o fundamental aqui. Só que quando você pensa, e alguém poderia falar, ora, mas quando você pensa em uma língua. Ou seja, por isso que eu concordo com a crítica que muitos fazem, que ele não foi tão radical. Você está pensando em francês, ou está pensando em latim, ou alguma outra coisa. Na hora que você pensou, contaminou a tua linguagem. Me parece que o fundo é esse. Há uma concepção ainda instrumental da linguagem no Descartes, e o Bergson vai além dessa concepção instrumental. É como se ele dissesse, a linguagem não é somente um instrumento, que a linguagem molda a maneira pela qual nós pensamos as coisas e distorce a maneira pela qual nós pensamos as coisas. Eu acho que é mais ou menos nesses pontos. Alô. Brevemente, Evaldo, vou tentar aqui, mas é uma questão bem específica mesmo. Seguinte, essa questão da chamada certeza do cogito, né, como costumam dizer, ela tem pelo menos assim 3 formulações assim que me ocorrem, né? Que assim ela é apresentada em pelo menos 3 momentos na parte 4 do discurso do método, né? Je pense donc je suis, né? Penso, logo existo, logo sou, né? Meditações cartesianas, né? A segunda meditação, je suis, j'existe, né? E a formulação latina dela, né? Cogito ergo sum, ok? Regras para a direção do espírito. Descartes traz uma informação que é muito importante, uma concepção muito importante. Segundo ele, as vias que levam ao conhecimento remetem-nos para 2 operações fundamentais do espírito, quais sejam a intuição e a dedução. Enquanto que a intuição é um ato puramente intelectual, para Descartes, que revela de maneira imediata ou direta uma certeza, portanto uma evidência, né? A dedução é uma operação do espírito que obrigatoriamente impõe, segundo os termos de Descartes, movimento ou sucessão.
A explicação de Descartes é a seguinte: o porquê, afinal de contas, o espírito lançaria mão de uma operação como a dedução, se a intuição tem atributos como a imediaticidade, um ato simples, isso segundo Descartes. Pela própria finitude do intelecto humano. Ao intuir uma certeza, ela não pode intuir a totalidade das certezas, mas apenas uma. Daí a necessidade de lançar mão de uma segunda operação fundamental, de modo que se pudesse inferir necessariamente conclusões a partir daquela certeza intuitiva. Bem, tudo bem. Voltemos então para essa formulação. Penso, logo existo. Né? A questão do logo aí. Isso é uma questão que sempre me chamou atenção como leitor. Isso sempre me incomodou, para usar aí a expressão, né, que me incomodou, me perturbou um pouco também, essa questão do logo. Sempre tive dificuldade de entender isso aí. Sempre para mim foi uma questão. Por que foi uma questão? Bem, se esse penso logo existe é uma certeza intuitiva, se ele é uma certeza intuitiva, esse logo, ele não pode ser pensado em termos de uma inferência necessária que nos levasse a inferir necessariamente a existência a partir do pensamento. Porque se eu tomar a coisa dessa forma, essa tal certeza, penso logo existo, ela não poderia, como diz Descartes, inaugurar a ordem das razões. Do contrário, seríamos levados a uma regressão ao infinito. Ela não poderia inaugurar. Bem, se ela não é da ordem de uma inferência necessária, ela é, portanto, uma certeza intuitiva, eu tenho para mim que esse logo não está aí para designar uma inferência necessária, mas talvez apenas, suspeito eu, e é aquilo no que eu prefiro acreditar, que esse ergo se encontra ali apenas para reforçar o caráter indissociável entre pensamento e existir. Acho que a minha colocação toca um pouco no que as colegas também comentaram. É apenas isso. Como é que você pensa a questão? Qual o estatuto desse logo nessa tal certeza que, na visão de Descartes, inauguraria a ordem das razões? Eu estou só transmitindo para você um incômodo que é meu, tá? Assim, acho ótima a questão. eu acho que toca um pouco aí, talvez, nessas questões. Eu sou, eu existo. Je suis, j'existe. Mas o cogito ergo sum é a proposição do princípios da filosofia que é posterior a meditações. Ele recupera ali boa parte da argumentação das meditações. A primeira parte do princípios da filosofia é uma recuperação. É como eu também. Deixa eu aproveitar a questão. Eu toquei muito rapidamente nesse ponto que você chamou a atenção. Inclusive, tem uma quarta formulação do cogito, que na tradução latina do discurso do método, que sai perto de 1650, diz ego cogito, ego sum, sive, ego existo. Então, a tradução livre seria eu sou, eu penso, ou seja, eu existo. A gente pode, inclusive, colocar mais essa formulação dentro do jogo. Mas a questão é a seguinte. Eu citei o Peter Mark rapidamente aqui. O Peter Mark retoma essa passagem que você chamou a atenção, que a intuição para Descartes consiste em dois procedimentos. Ele distingue a intuição da dedução, como você chamou a atenção. Dedução para Descartes é silogismo aristotélico. Basicamente, é silogismo aristotélico. Dedução para Descartes é simplesmente silogismo aristotélico. Então, tem um livro muito bacana do Stephen Gall Kroger, chamado Descartes Logic, que ele mostra essa reconstrução acerca de como Descartes entende o que é dedução. Então, a dedução para ele é simplesmente silogismo aristotélico e não leva a conhecimento nenhum. É só para prolongar ou esticar algum tipo de conhecimento. O Peter Mark, nessa passagem das regras, chama a atenção que a intuição tem dois procedimentos envolvidos. Eu citei rapidamente isso. Há um procedimento que é esse imediato para o Descartes, que é mais ou menos o que você chamou a atenção, e haveria uma inferência imediata.
o logo, se a gente colocar nesse contexto, que seria uma inferência o quê? Eu tenho uma experiência qualquer, seria mais ou menos isso, e dela surge algo diretamente. Descartes consideraria, na leitura do Marx, eu estou persuadido da leitura dele, foi bem convincente, de que, para o Descartes, isso não é a mesma coisa, porque eu não monto silogismo. Veja, se eu tenho, eu penso, logo eu existo, eu não tenho a premissa maior que está posta ali. Então, não é silogismo ainda. Daí ele poder usar esse logo, não na acepção que se usava até então nas escolas como silogismo, mas usar o logo como se fosse a indicação dessa inferência imediata. Para ele, isso não é dedução. Isso foi questionado por Descartes nas objeções e respostas, e ele deixou muito claro, não se trata de dedução. Porque dedução eu teria que ter uma premissa maior, eu não tenho premissa maior, eu tenho que seria uma premissa, vamos chamar assim, premissa menor, e dela eu estou tirando uma inferência imediata, que seria o existo. Então, é uma questão técnica bastante discutida, vamos dizer assim, mas que talvez se encontre a solução no próprio Descartes. Eu acho que a chave para esse tipo de discussão é o que ele está compreendendo naquele contexto por dedução. Quanto ao que ele entende por intuição, há alguma discussão técnica em torno disso. Quanto à dedução, não tem discussão técnica, ele pensa em silogismo aristotélico. Daí porque ele acha que esse logo não é o mesmo logo dedutivo. Mas, claro, para nós leitores, séculos depois, acostumados com outro tipo de conceito, é natural que nós pensemos, nós somos levados a pensar, como na época foi levado também a pensar, que o logo seria um logo dessa natureza. Eu agradeço a todos, então, pelo excelente debate e pelas questões.